Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 75. Na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo, que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles, recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. E, de fato, nessa mensagem, Emmanuel nos faz refletir que a riqueza, a fortuna, não é sinônimo de imperfeição, não é sinônimo de improbidade, de desvio, de impureza espiritual. A riqueza é uma oportunidade de trabalho, de aprendizado, de boa utilização dos recursos em prol da caridade. E há muitas pessoas que são realmente abastadas financeiramente, mas são pessoas boas, de índole boa, pessoas que utilizam o seu recurso para o bem, para auxiliar a humanidade, para auxiliar o progresso, para diminuir dores, para enxugar lágrimas, para auxiliar na ciência, para auxiliar casas e instituições de caridade. Enfim, nós não podemos, como ainda há muitas pessoas que fazem, julgar pela condição social, como se o ter dinheiro fosse realmente uma certeza de queda espiritual para aquele que detém aquele recurso. Não é assim. E é exatamente sobre isso que o benfeitor Emmanuel vem nos alertar, nos mostrar que havia sim amigos do Cristo, cristãos verdadeiros, que, como ele diz aqui, que deram assistência, carinho, atenção e favores a Paulo de Tarso, tão necessitado, humilhado e perseguido em Roma como ele foi. E são pessoas que, em tese, eram contrárias aos postulados do Cristo. E pela condição social que tinham, mais razão talvez tivessem para ferirem e humilharem, considerando que Jesus pregava a igualdade entre as pessoas, independente da condição social de cada um. Mas esses também se sentiram tocados pela palavra do Cristo
de modo que todas as pessoas, pobres e ricos, podem sim estarem conforme os postulados evangélicos, conforme as verdades espíritas e principalmente serem verdadeiros cristãos. Quem quiser, inclusive, tem no livro O Céu e o Inferno o depoimento da Condessa Paula, lá na segunda parte da obra, que fala dos espíritos felizes e nos mostra a história da Condessa Paula, que ela era nobre, cheia de recursos financeiros, ela era uma pessoa rica pela sua condição social, nasceu rica e durante toda a sua existência reencarnatória teve recursos financeiros, mas era uma pessoa extremamente bondosa, que utilizava para aquilo que necessitava, para as suas necessidades materiais, o estritamente necessário. E tudo que ela podia, ela utilizava para a caridade, para realmente fazer o bem ao próximo. E ela não era apenas bondosa, ela era uma pessoa de caráter, ela era uma pessoa amorosa, ela era uma pessoa querida, ela era realmente o homem de bem que nós vemos muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ela desencarnou e foi evocada, ela disse que ela se preparou muito para reencarnar como rica, realmente numa condição favorável economicamente, que ela teve muitas experiências reencarnatórias na miséria para que ela estivesse preparada para exercer essa função e utilizá-la e fazê-la da melhor maneira. E assim aconteceu. E como a Condessa Paula, a esses da época de Paulo de Tarso, que realmente nós vemos aqui claramente sendo ditas na carta aos Filipenses e a muitos outros no nosso dia a dia. Então, nós precisamos, primeiramente, evitar julgamentos, não apenas para os que são dotados de maiores recursos financeiros. Nós precisamos cuidar dos nossos julgamentos. Nossos julgamentos são sempre precipitados, incompletos, porque nós não temos o conhecimento completo, total dos fatos. Nós não temos o conhecimento da vida pregressa das pessoas para saber realmente o que elas vivenciaram no ontem. Nós não temos muitas vezes e quase sempre o conhecimento do que se passa no coração dessas pessoas para podermos dizer que são pessoas que fogem, traidoras do Cristo, que fogem aos postulados evangélicos. Quem somos nós? Nós ainda somos tão imperfeitos, nós ainda enxergamos o cisco no olho do nosso próximo e não conseguimos ver a trave que está dentro dos nossos próprios olhos. Precisamos olhar sim para nós, porque nós muitas vezes, tendo pouco, somos traidores do Cristo, porque não utilizamos o pouco que temos para o bem, para o amor e para a verdade. Então, no pouco, nós podemos trair o Cristo, assim como no muito, nós podemos a Ele ser fiéis. Meus queridos amigos, precisamos ter o entendimento de que o julgamento ainda é um ato de orgulho, como se nós fôssemos melhores do que os outros, como se nós tivéssemos o conhecimento de todas as verdades, como se nós pudéssemos afirmar peremptoriamente, com plena e total segurança, que o outro não é do Cristo, que o outro não é uma pessoa de bem, que o outro não vive a caridade. Lembremos que nós somos e seremos responsabilizados pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, por tudo de bom ou de mal que fizermos. Portanto, vamos elevar os nossos pensamentos e amar. Amar hoje, amar sempre, amar cada vez mais.